Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e você já deve saber muito bem que os fundos imobiliários são praticamente uma máquina de geração de receita mensal, né? São os dividendos. O que é isso? É aquele valor que cai na sua conta todo mês que é proveniente do aluguel que esse fundo imobiliário recebe dos inquilinos e aí ele reparte comigo, com você, com os cotistas. Mas eu não sei se você sabe, mas em alguns fundos imobiliários esse valor ele já está garantido por 10 anos e ele ainda tem correção da inflação no período. Ou seja, bem legal, né? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal, que hoje eu vou explicar tudo direitinho para você sobre isso. Você já ouviu falar sobre contratos atípicos? É exatamente esse o modelo que garante esse rendimento mensal aí por um longo período com correção da inflação. E eu vou mostrar na prática como que funciona isso para você. Vou mostrar na tela do meu computador, então fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes de falar dos contratos atípicos, eu preciso falar dos contratos típicos. Um contrato típico é aquele que segue mais ou menos o valor de mercado. Então ele tem uma característica ali mais de curto e médio prazo. Pensa comigo, por exemplo, se você morar de aluguel. O que vai acontecer? Normalmente um contrato de aluguel ele tem uma característica ali de no máximo 36 meses, né? Que é um pouquinho mais que 2 anos. E aí quando chega o final desse período, o que acontece? Você tem que fazer um novo contrato, né? Você tem que renegociar. De repente o proprietário desse imóvel ele vai querer um outro valor, ele vai querer um valor a mais, de repente vai ser menos, de repente vai ser a mesma coisa, não se sabe, é o valor a mercado, né? Então sempre tem essa insegurança, digamos assim, né? O que vai acontecer daqui 2 anos? Será que o mercado vai estar? Será que o valor que vai me cobrar é mais alto, mais baixo? Como que vai ser? E é exatamente isso que acontece também nos fundos imobiliários, né? O fundo imobiliário ele é dono de um imóvel, aí ele aluga esse imóvel para um inquilino, né? Uma empresa, e aí depois de algum tempo, de 2, 3 anos, tem que renegociar o valor desse contrato, né? E aí pode ser que o fundo ganhe mais, ganhe menos. Além disso, a multa para uma rescisão, que esse inquilino, se ele quiser ir embora, a multa não é muito alta nesse tipo de contrato típico, né? Que é exatamente parecido com a sua casa de aluguel, né? Se você mora de aluguel, você sabe que normalmente depois de 12 meses, se você quiser sair, é só você avisar com antecedência e você não paga nenhuma multa, né? Então, os contratos típicos dos fundos imobiliários, eles são assim, não tem uma característica de longo prazo e a multa em cima desse contrato também não é alta. E isso pode acabar afetando ali, ter alguma certa instabilidade nesse fundo imobiliário, no rendimento, né, mensal desse fundo imobiliário, por causa dessa alteração do contrato, ou de repente, se esse inquilino sair de vez, o fundo imobiliário vai ter que correr atrás de um outro inquilino para pagar esse aluguel mensal e aí distribuir os dividendos para os cotistas. Lembrando que o fundo imobiliário ele tem 2 possibilidades de ganho, né? A primeira é esse aluguel que ele recebe mensal e distribui para os cotistas, e a segunda é uma possível valorização da cota lá na Bolsa de Valores, na negociação que acontece todo dia. Mas nesse vídeo aqui de hoje eu estou explicando, estou reforçando essa parte do dividendo mensal que cai na sua conta. Então vamos ver aqui na prática agora, vou mostrar na tela do meu computador o que quer dizer um contrato atípico e o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim, né? Já expliquei o que é o típico, agora eu vou te mostrar o atípico, esse que tem uma característica mais de longo prazo. Vamos lá. Eu vou falar desse fundo imobiliário aqui, o FCFL11, o Fundo de Investimento Imobiliário Campus Faria Lima. O que ele é? Ele é um fundo imobiliário que tem apenas um imóvel e ele está locado para uma instituição de ensino, que é o INSPER, né, que é uma faculdade super famosa aqui em São Paulo, da Zona Sul. Então, pensa aqui comigo, né? Esse instituto, né, essa faculdade, digamos assim, ela aluga esse imóvel, né, e você não pode imaginar que uma faculdade ela vai querer ficar pouco tempo, né, naquele local. Ela quer se posicionar, ela tem os alunos, né? Então, uma instituição de ensino, por exemplo, ela quer ficar muito tempo naquele endereço que ela alugou o imóvel, né? Então, é diferente, por exemplo, de uma loja de shopping que contrata ali uma franquia que contrata um ponto em um shopping, vai ver se dá certo ou não. Se der errado, ela tem a flexibilidade para ir para outro shopping, por exemplo, né? E se posicionar lá em outra região com outra demanda. Já uma instituição de ensino, ou então um hospital, um galpão logístico, por exemplo, não tem essa característica, né? Ela precisa se posicionar num lugar e ficar. Então, nesse caso, como que foi feito? Foi feito o contrato atípico, ou seja, um contrato de locação de longo prazo.
Então esse daqui é o relatório gerencial do fundo, né? Então aqui a gente consegue ver todas as informações. Por exemplo, são 5 tipos de contrato, né, entre o fundo imobiliário e essa instituição de ensino que usa esse prédio, então só tem um imóvel, mas tem 5 contratos nesse imóvel. Você pode ver 4 são com essa instituição de ensino e o outro é com o estacionamento. Agora, o que a gente pode ver? O fundo e a instituição, eles acordaram contratos de longo prazo, ou seja, uma parte deles vence em 2019, mas a maior parte vende em 2037, ou seja, é muito longo, é algo muito previsível. E agora eu quero te mostrar, vou mostrar aqui no site do Funds Explorer, o que isso quer dizer na prática ali para os pagamentos mensais dos dividendos. Olha só, pagou 65 centavos em outubro, 64 em setembro, 61 em agosto, 61 em julho. Então, ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, é um reloginho, paga sempre a mesma coisa. Ou seja, é muito estável, é muito previsível. E a variação, a única variação que costuma ter aqui, né, nesse tipo de contrato é o IGPM, que é a correção pela inflação do período. Então, normalmente, chega um período do ano que esse contrato está acordado e aumenta o valor que o locatário paga para o locador pela inflação que teve no ano. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. 100% da carteira é reajustada pelo IGPM, né? Então, o que isso daqui quer dizer? Isso quer dizer que a inflação, você sabe, é o aumento contínuo e generalizado dos preços, né? O IGPM é um dos índices que mede a inflação. O outro, bem famoso, é o IPCA, tá? Mas o IGPM normalmente é usado no mercado imobiliário. Então, mês a mês, ano a ano, o preço médio das coisas vai aumentando e aí esse contrato ele tem essa correção automática. Então, essa instituição que alugou vai pagar um pouquinho mais todo ano quando tiver esse reajuste. E aí, isso também vai vir para o bolso do cotista, né? Então, como no exemplo que eu mostrei aqui, ele paga 64 centavos no mês para cada uma cota que você tem, né? Se você tiver mais cotas, você vai receber mais. Então, a gente está falando aqui de 64 centavos para uma cota, né? No mês anterior pagou 61, 60, ou seja, é bem estável, né? Não tem muita variação. E essa estabilidade vai continuar até 2037, que é quando esse contrato tem vigência. Se por acaso essa instituição quebrasse e não conseguisse honrar, né, com aquele pagamento mensal, aí o dono do imóvel, né, que é o fundo, teria que buscar outras opções e alugar para outra instituição para assim receber os aluguéis mensais, né? Mas isso tudo que eu estou dizendo aqui hoje, quer dizer então que um contrato atípico é muito melhor? Não podemos dizer que sim nem que não, né? Por quê? Porque esse contrato ele vai ter ali, sei lá, 10 anos, 20 anos, né? Então não tem a variação, né? Não tem uma renegociação. Então, de repente, se o mercado imobiliário aquecer muito, daqui a 3 anos, esse meu imóvel está valendo mais, eu consigo um aluguel, um valor muito maior, e aí o fundo teria mais lucro para repartir também. Ao mesmo tempo que pode ser que o mercado desaqueça e aí seria bom eu ter essa estabilidade durante 10 ou 20 anos, né? Então, o que é o ideal? Ter uma diversificação ali. Poxa, de repente você tem alguns fundos imobiliários que têm contratos típicos, ou seja, ficam seguindo a variação do mercado, então pode ser que em 1, 2, 3 anos ele consiga renegociações ótimas e aí o cotista ganha mais. E aí também é bom você ter uma certa previsibilidade ali no longo prazo para você ter alguns imóveis mais seguros ali que você sabe que vai pagar aquele valor todo mês, tá bom? E o lado bom dos fundos imobiliários é que você pode comprar, ter essa diversificação muito fácil, né? Com, sei lá, R$100 você consegue comprar fundos imobiliários na Bolsa de Valores, né? Então você pode comprar, sei lá, de repente, um fundo de shopping que ele tem uma característica de contrato típico, né? Aquele a mercado de curto prazo, e também comprar um outro fundo imobiliário de logística, que tem essa característica mais de contratos atípicos de longo prazo. Então você pode montar sua carteira e ter uma diversificação ali nos seus fundos imobiliários. Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo aqui ao canal Lucra FC. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até mais.